Fala, meu povo, vamos para mais um podcast. Hoje com uma pessoa que, para mim, é especial. Ela sabe que ela é especial. Tu sabe que você é especial. É assim. Ela foi minha professora, apesar de idades próximas. Ela foi responsável por eu querer cirurgia geral. Acho que eu já falei isso pra tu, não já falei? Não tenho certeza. Quando... Deixa eu falar primeiro, né? Doutora Luciana Pombo, cirurgiã plástica. E eu vou explicar por que eu quis cirurgia geral. Eu era interna. Então, eu fazia internato, são os últimos 2 anos de faculdade. E na clínica médica, eu estava de plantão na clínica médica, e chegou não lembro se foi um baleado ou se foi um esfaqueado no tórax. Sempre comigo. Tu estava em cirurgia geral, era um domingo, tu e a Ju, tu desceu com roupa de centro cirúrgico, drenou o tórax do paciente, e eu fiquei assim, encantada, porque eu estava na clínica, eu estava dando plantão na clínica médica, e eu assim... Gente, eu quero isso pra mim, sabe? Aquele meu jeitinho fofo de drenatórax. Isso. Aí eu falei, eu quero isso pra mim. Só que aí, o que acontece? Eu virei cirurgiã geral. Só que por causa dela também, eu quis já um dia plástica. Desisti. Eu imagino. Essa parte eu lembro. Essa parte foi mais recente, né? Eu lembro. Eu lembro do processo. Então, e por isso que pra mim ela é muito importante, porque ela fez parte da minha formação de médica. Olha que bonito. E é isso. E aí a gente trouxe ela hoje para falar sobre vários assuntos que estão na moda. E outros não estão na moda, assim. Mas eu vou começar perguntando quais são as cirurgias sua, tá, Lu? Vamos lá, é a sua. Vamos lá. Não a casuística do mundo. Mas a sua mais recorrente. O pessoal procura mais você aqui no consultório. Bom, primeiro eu quero te agradecer por você ter me convidado. Estava aguardando seu convite ansiosamente. A gente já se conhece há muitos anos, então... Não fala isso não, Lu. Não, mas nós somos jovens. Mas, enfim, nós nos conhecemos desde a infância. Desde o Botox, né? No rosto. Mas é muito bacana estar aqui e poder conversar com você um pouquinho. Para falar a respeito, então, da questão de procedimentos cirúrgicos, né? Primeiramente, assim, dividir, que hoje eu trabalho tanto na área estética como na área reparadora, né? Como o meu trabalho hoje é predominantemente no consultório particular, a procura, a demanda por procedimentos estéticos acaba sendo maior do que na cirurgia reparadora. Apesar de eu me considerar uma pessoa que tem um perfil reparador e eu ter bastante procura de procedimento reparador também, uma vez que eu trabalhei muitos anos no SUS aqui na cidade, né? Então fiquei também assim um pouco conhecida pelo meu trabalho na área reparadora. Fiz parte dessa época. Exatamente. Participou de tudo isso. Então, eu ainda tenho muitos pacientes que me procuram provenientes até desse tempo que eu passei na frente do SUS aqui na cidade, né? Mas a cirurgia estética, com certeza, hoje é o carro-chefe do consultório particular, porque realmente em todo o mundo é uma coisa que tem um apelo muito forte, né? Da minha casuística pessoal hoje, a cirurgia estética da região da mama é certamente a mais procurada. Mas a gente hoje tem muito também a questão dos procedimentos combinados. Então, eu não posso nem te dizer que a mama seria como uma cirurgia isolada, porque a gente hoje tem muito pacientes que faz a cirurgia na mama, mas acaba associando, faz algum tipo de lipoaspiração ou faz algum tipo de cirurgia em outra região do corpo também. Então, a cirurgia mamária, em geral, é uma das principais que a gente tem tido procura hoje. Tanto redução quanto implantes de... Então, destacando, o implante comigo cada vez menos. A gente hoje, para destacar, eu tenho tido muita procura relacionada às cirurgias mamárias sem o implante de silicone, né, que é uma coisa que a gente vem desenvolvendo muito ultimamente. Você usa o próprio tecido da pessoa para fazer a projeção da mama. Exatamente, tecido do próprio paciente, né, para conseguir ter um resultado estético adequado para a mama. Então, hoje eu tenho uma procura grande já relacionada a esse aspecto, porque foi uma coisa que eu acabei sendo associada, né, a esse tipo de procedimento. O próprio implante está crescendo muito. Eu brinco com meus pacientes hoje que eu falo que eu acho que eu tiro mais do que eu coloco, tá? Então, assim, a procura realmente para a inclusão de implante comigo não é realmente muito alta. É claro que eu não estou querendo dizer que a procura em geral pela inclusão de implante de silicone não é alta, porque a gente sabe que os implantes eles vão ser o procedimento que está sempre entre os mais feitos no mundo inteiro, né? A inclusão de implante de silicone. Mas na minha questão aí, né, de experiência pessoal, no meu trabalho pessoal, eu não tenho usado tanto recentemente. Usei muito implantes, né? Mas recentemente a gente tem usado cada vez menos. E lipo então, também, né?
Lipo também. É sempre associada, né? Geralmente o paciente não vai só fazer lipo. Olha, eu não tenho uma procura grande para lipoaspiração também isolada. Também não quer dizer que não seja um procedimento procurado, né, com uma grande frequência em outros médicos, né, com pacientes que buscam outros médicos. Eu acho que tem uma coisa do perfil do profissional aí, tá? Que, por exemplo, tem alguns profissionais que eles vão talvez ter um perfil que vai estar mais relacionado a pacientes, às vezes, que querem melhorias estéticas de refinamento. Então, são pacientes que já têm uma imagem corporal melhor e querem aquela coisa de um ajuste, sim, né? sim, E, às vezes, a lipoaspiração entra muito nesse caso. Eu hoje não recebo com tanta frequência esse perfil de paciente, né? Então, a gente recebe muita cirurgia combinada, que é muito frequente na mulher após gestação, sim. né? Quem faz mama e abdômen. Exatamente. E acaba associando lipoaspiração, normalmente, de alguma forma também. Com relação à cirurgia da mama, então, voltando só, né? A gente teria as cirurgias mamárias sem uso do implante e o explante hoje como também um dos carros-chefes que a gente vai oferecer aí para os nossos pacientes, associado ou não, tá? Entendi. O explante, ele é um assunto muito na moda hoje em dia, na verdade, não é na moda. É porque surgiram algumas doenças, né, que já existiam antes, mas que hoje já foi muito documentado que é por causa do implante. É como se fosse um corpo estranho, não é? Exato, o explante, que seria a retirada de um implante de silicone, né? É uma cirurgia que está crescendo. A gente sabe que as estatísticas vêm mostrando que o explante vem trazendo um avanço muito grande na procura ao longo dos últimos anos, né? Sim. Sendo que as estatísticas mostram um avanço bem rápido, inclusive, que vem sendo motivado justamente por mulheres que têm tido experiências negativas com os seus implantes, digamos assim, né? Que vem apresentando algum tipo de complicação relacionada a esses implantes, seja complicações locais, complicações na própria mama, como as complicações que a gente chama de sistêmicas, que vão ser aí normalmente reações relacionadas ao sistema imunológico por conta da presença do corpo estranho. Eu já tive 2 tipos, né? Um acho que eu te mandei até, que era desenvolver uma doença autoimune e ela cismava que era, olha como é que olha meu preconceito, né? Ela cismava que era do implante, que ela já tinha lido sobre isso. Isso já tem um tempão. E aí, lembra, acho que eu te perguntei, você faz explante? Eu nem sabia que existia, a paciente já sabia. E ela tinha uma doença realmente autoimune. Hoje ela toma imunomodulador e tal. E ela fez a cirurgia do explante, porque não se sabia muito, mas ela tinha aquilo ali dentro dela. Porque foi depois do implante. Sim, depois. O explante, as pacientes que buscam o explante, elas vêm já com muita informação, Sim. tá? Isso é bom, né? Isso é bom. Na verdade, a chamada doença do silicone, né, que é essa condição que a gente fala a respeito dos sintomas sistêmicos e até do possível desencadeamento de distúrbios autoimunes, ela é uma situação onde o paciente se autodiagnostica. Dificilmente o paciente vai buscar um profissional com as queixas e o profissional vai suspeitar daquilo. Sim. Né? Então, muitas das vezes funciona assim. Eu recebo os relatos que é assim, eu vi uma matéria no Fantástico e eu acho que eu tenho isso. Sim. Ou, eu estava lendo uma revista e eu acho que eu também tô com esses sintomas. Eu estou seguindo um perfil no Instagram que falou sobre isso. No Instagram tem muito, né? Exatamente. E agora você pode escutar o podcast e falar que a doutora Luciana agora vai falar os sintomas. Quem sabe que tu tem também? Fala pra mim, Lu, quais os sintomas? A chamada doença do silicone, essa condição que a gente chama de doença do silicone, ela veio devido a uma questão de uma resposta imunológica ao corpo estranho. Então, qual que foi a história por trás disso daí, né? Em 2011, a gente teve a descrição da chamada síndrome ásia, que é uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Foi um relato que não foi especificamente feito pelo silicone, tá? Ele pode funcionar com qualquer tipo de adjuvante, que a gente chama de adjuvante, que seria um corpo estranho, pode ser até um medicamento injetável, né? Então, veio uma classificação que trouxe ali alguns sintomas, onde em reumatologia tem muito isso, né? Você tem os sintomas, você classifica dentro daqueles sintomas e você fecha um diagnóstico clínico baseado naquilo. Então, a síndrome ásia, ela veio mais ou menos nessa situação, botando uma lista de sintomas e relatando que os pacientes que teriam, né, um número de sintomas dentro daquela lista ali e que fossem portadores de algum tipo de adjuvante, tivessem um histórico aí de contato com algum tipo de adjuvante, seriam considerados portadores da síndrome ásia. A síndrome ásia, ela não é uma coisa tão abrangente quanto o que a gente chama hoje de doença do silicone.
a doença do silicone foi um termo que foi criado posteriormente, que ela inclui a grande maioria dos sintomas da sindromiase, mas ela vai ter uma lista que é enorme. E é uma condição sine qua non ter o silicone, né? Para ser Sim, para classificado. você... E aí, pode ser qualquer lugar? Qualquer lugar. Não precisa ser só na mama. Tem gente que tem no glúteo. Tem glúteo, tem panturrilha, enfim, tem várias questões. Tanto que, por exemplo, eu tenho paciente de explante que explanta a mama, mas tem uma prótese de mento, de silicone. Então, a gente sabe que esse paciente, ele tem ali uma propensão menor a ter uma melhora clínica dos sintomas. Resolução. Não chega a ter resolução do problema? Olha, às vezes você percebe uma melhora parcial. Porque às vezes desencadeia a doença autoimune, né? E depois, do momento que você tem um gatilho da doença autoimune, você não cura mais. A doença do silicone vão ser, então, um grupo de sinais e sintomas que a gente vai entender como possivelmente desencadeados pela presença do corpo estranho. Então, os principais sintomas que a gente vai ter vai ser fadiga inexplicável, então um cansaço que não se justifica pela atividade que a pessoa fez, dores musculares, dores articulares, dores de cabeça, distúrbios de sono, sudorese noturna, palpitações, queda de cabelo, ressecamento de mucosas, manchas na pele, enfim, tem uma infinidade. Bem abrangente, né? Não só abrangente, como muito inespecífico. Sim. Né? Então, por isso que eu acho que às vezes é difícil também a gente conseguir chegar nesse diagnóstico, porque existem várias condições. A gente vê, às vezes, por exemplo, mulheres passando pela menopausa que vão ter sintomatologia semelhante. E às vezes estão atribuindo aquilo à menopausa, não acreditam que possa ser relacionado ao implante. Né? E pode ser ou não. Sim. Enfim, a questão da doença autoimune é mais ou menos o que você estava falando. A gente vai ter um corpo estranho, esse corpo estranho ele faz uma ativação do sistema imunológico e ele vai servir como um gatilho para manifestação clínica de uma doença autoimune diagnosticável. Isso daí normalmente vai acontecer num perfil de paciente que tenha algum grau de predisposição à doença autoimune, né? E a partir do momento que a gente faz a inclusão daquele corpo estranho, o sistema imunológico daquele paciente ele vai ser ativado e ele vai então começar a fazer a manifestação da doença. Poderia nunca desenvolver na vida, mas então teve um gatilho. Poderia ou não, né? Sim? Poderia ser que tivesse um outro tipo de gatilho ou não, mas sem o silicone, com certeza o gatilho do silicone não aconteceria. Agora, o que a gente vê com relação à doença autoimune é mais ou menos parecido com o que você estava contando aí, né, da paciente que você atendeu. Uma vez que esse sistema imunológico ele é ativado e que esse gatilho ele vai ser disparado e que a paciente vai ser portadora dessa doença, a retirada desse implante, ela geralmente não vai fazer a regressão desse diagnóstico. Então, o paciente vai ser dali para frente sempre portador daquela doença autoimune. Existem alguns relatos de pacientes que melhoram o controle da doença com o explante. E também permanecer com o implante pode ser até um risco do desenvolvimento de outras doenças. Né? Então, se o paciente teve o diagnóstico de uma doença autoimune pouco depois da inclusão de um implante de silicone e acredita que o implante de silicone realmente tenha sido gatilho, o explante ele vai ser importante na medida que aquele paciente ele tem uma suscetibilidade e ele pode até desenvolver alguma outra doença, ter algum outro diagnóstico lá na frente. Essa paciente melhorou bastante os sintomas quando ela tirou. Ela faz o remédio, né? O modulador. Sim, trata vai ser sempre portadora. Isso aí. Né? Mas ela não reclama mais daquele cansaço excessivo que ela tinha. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente que trabalha com esse perfil de paciente, a gente vê como que os pacientes relatam melhora. E é uma coisa realmente que, assim, tem algumas pessoas que não acreditam, porque chega a ser uma coisa realmente muito importante. E eu tenho visto pacientes que fazem explante motivados não por sintomas sistêmicos, motivados às vezes por complicações locais, contratura, ruptura, e acabam explantando porque o silicone não faz mais sentido para aquele paciente naquele momento, então eles removem, né? E às vezes também até a questão estética já não está mais agradando ao paciente. E mesmo esses pacientes que não relatavam sintomas sistêmicos, que estão tirando por complicação local, voltam depois e falam, nossa, mas eu estou me sentindo melhor. Não quero mais, né? Eu era meio indisposta, eu achava que era cansaço do trabalho, agora não, agora eu tenho uma disposição, meu cabelo melhorou. Eu tinha uma dor de cabeça que eu não sabia do que era, agora minha dor de cabeça sumiu, eu estou dormindo melhor. Então, assim, são questões que a gente não pode nem dizer que o paciente está se autossugestionando, né? Porque ele nem foi motivado por isso, e ele nem estava esperando esse tipo de resposta. Ele nem sabe da doença do silicone, né? Alguns nem sabiam. Eu tive paciente que descobriu essa questão depois que fez o explante,
porque foi buscar informação, assim, porque, né, viu reportagem, né, ela também tinha feito a cirurgia, e aí resolveu ler, porque, né, ela passou por aquilo, é uma coisa que ela tinha interesse, e na hora que ela leu aquilo tudo, ela falou, nossa, mas eu tinha isso tudo, aí realmente eu melhorei. Então, assim, na prática, a gente vê o quanto que a gente consegue alcançar de melhoria de qualidade de vida para esses pacientes. Bacana. Hoje acho que está cada vez mais. É porque teve a época, né, do peito grande, silicone grande e tal. Tem fases, né? Assim, Tem fases e são questões relacionadas aí a padronizações estéticas que a gente vai sofrendo ao longo do ano. Então, não adianta. Alguém dita aí como que tem que ser, né? E o resto do mundo tem que acompanhar. Sim. Enfim, eu acho que até essa questão da padronização da mama muito grande, hoje em dia vai começar a reduzir. Já tem uma redução já progressiva, né? O que eu acho que o importante é realmente a pessoa ter o padrão pessoal, né? Como que eu gosto de me ver no espelho. É porque eu acho que é difícil, sabe? A autoimagem é uma coisa muito difícil, Sim. Né? E eu acho que tem implicações em vários níveis, né? Em níveis emocionais, psicológicos, em níveis, enfim, né, de desenvolvimento, porque a gente começa a lidar com a questão da nossa autoimagem no período de adolescência. Sim. É uma fase também que existe muita coisa acontecendo. Dúvidas, né? De muita Exatamente. Coisa. Pertencimento também, né? O adolescente precisa pertencer a um grupo, e aquele grupo de 100 mulheres com peitão, né? E às vezes as pessoas, elas na verdade esperam que alguém diga para elas o que elas têm que fazer, como elas têm que ser, né? Elas não têm essa questão de dentro para fora, né? Elas querem que o mundo dite para elas o que elas têm que ser, por uma questão... Maturidade também, né? Maturidade, às vezes, eu acho que tem a ver também com questões emocionais. Às vezes a pessoa nunca se enquadrou, Sim. né? E aí tem essa coisa de buscar... tem reconhecimento, né, na família, que é... Porque tem gente que acha que, não, eu não mereço, minha mãe não gosta de mim, ou não acha que eu sou merecedor. Eu não dou orgulho para minha família, enfim, a gente tem essa cobrança, né, de querer sempre, poxa, quero que meus pais se orgulhem de mim, enfim. Então, eu acho que tem, e a mulher tem muito isso, tá? Eu vejo muito essa questão de, por exemplo, a gente sempre teve, né, a nossa família e tudo, historicamente, a mulher, ela tinha os pais, né, como referência, e os pais vão dizer como você deve se comportar, Sim. como você deve ser, né, vão lá te colocar uma roupa que acha que é adequada em você. Sim. E, historicamente, a mulher, ela, quando chegava num determinado ponto, ela se casava, e aí o marido ia dizer para ela como ela tem que ser, como ela deve se comportar, dizer entre aspas, né? Sim. Mas ele vai ter a preferência de como ele gostaria que a mulher dele Sim. fosse ou se comportasse daquela forma. E muitas das mulheres hoje acabam nessa situação de que elas passam uma vida inteira precisando que alguém diga para elas quem elas são, como elas devem se comportar, o que elas devem preferir ou do que elas mesmas gostam. Então, é aquela coisa de que você nem sabe o que você gosta, sabe? Às vezes, da criança que pergunta para a mãe assim, mas eu gosto disso. Sim. Porque nem ele sabe direito ainda do que ele gosta, mas é uma questão ainda dele estar começando a formar aquela opinião. E a mulher, às vezes, passa por essa situação, né? E fora que ela é cobrada socialmente por muitas coisas. A mulher, na parte social, ela é cobrada se ela tem barriga, se ela está com cabelo branco. Sim, existe uma expectativa, né? A gente, na verdade, tem que atingir uma expectativa que vem de uma sociedade que criou padrões. Então, você tem que se comportar de acordo com isso. Né? E as pessoas te julgam, né? Se você está fora desse padrão. Então, mas você não pintou o cabelo, né? Ou, mas você está desleixada. Ou, mas você não bota uma maquiagem. Ou, mas olha como você está fora de forma. Ou você está acima do peso. Então, tem uma cobrança muito grande, né? E é uma coisa que faz muito parte do universo feminino, que é uma coisa que é cultural, eu acho até que a gente precisa melhorar, né? Mudar, né? A gente precisa mudar bastante. Mas, assim, acho que a gente está tentando, né? A gente está ganhando algum tipo de espaço ainda, mas acho que a gente está muito longe, né? A gente ainda tem muito que crescer. Vem a rede social, né? E a internet, que enche de mulheres jovens muito bonitas, manipuladas pelo Photoshopping, né? E aí você fala, eu quero ficar assim, porque esse é o padrão que eu acho bonito. E realmente, eu falo que se eu pudesse escolher, tinha 2 formatos de corpos que eu gostaria de ter. Um é a ampulheta mesmo, que é o violão,
E o outro era o triângulo normal. O meu é triângulo invertido ou retângulo. Eu ainda não sei qual é o formato do meu corpo. Tadinha dela, gente. Mas não é tadinha. É porque eu acho que mulher é engraçado, né? Porque mulher quer sempre o que a outra tem. Ela não tá feliz com o que ela tem. Sim, né? tem. É porque a gente se compara, Sim. entendeu? A comparação, ela é negativa. A gente não pode querer se comparar o que é nosso com o que é do outro, entendeu? O nosso caminho é um, né? Então, a gente tem que seguir a nossa trilha. Agora, quando a gente começa a querer comparar com esse, com aquele outro, aí a gente perde o nosso foco. E aí a gente sai do nosso caminho, né? Então, a gente tem que parar um pouco de se comparar. Eu lembro, assim, antes de tudo, eu auxiliava a Luciana nas cirurgias dela, né? Já tem uns anos isso, né, Lu? Tem. E aí, você lembra de uma paciente que tinha... Eu acho que hoje ela classifica como lipedema. Ela tinha um quadril muito largo e ela era fininha aqui mais em cima. E eu falei bem assim, nossa, um com tantos, outros com tão pouco. Tipo, eu queria Um olhar de inveja. Né? Eu queria um pouquinho daquilo ali. Mas é mulher, né? A mulher sempre vai... E ela possivelmente detestava o quadril largo, né? Mas é o que eu falo. Hoje, quando chega no consultório alguém e fala bem assim, eu quero tirar isso aqui. Eu falo, poxa, eu acho tão bonito, mas eu te entendo. Porque eu acho que eu quero o teu porque eu não tenho, né? Se eu tivesse, eu também ia querer tirar, né? Assim. Exatamente. Tem uma coisa da gente estar sempre, né, na coisa da insatisfação e sempre buscando alguma coisa que a gente não tem, né? E eu falo que isso daí é a síndrome do eterno insatisfeito, que é uma coisa que bloqueia a gente de ser feliz, né? Porque enquanto a gente não aceitar também as características que a gente tem, que são decorrentes da nossa genética, que são decorrentes, né, da nossa formação, da nossa individualidade, a gente nunca vai ser feliz. Então, algumas coisas a gente tem que aceitar e a gente tem que aprender a gostar da gente. Eu falo que eu pratiquei o aceito que dói menos. Porque quando eu aceitei meu corpo como ele é, eu consegui mostrar para o outro o que eu quero que o outro veja. Então, minhas calças geralmente são de alfaiataria com bolso faca, que aumenta o quadril. E aí eu boto colorido embaixo e liso em cima. Então, eu consegui, depois que eu aceitei meu corpo, eu consegui modificar ele. E eu acho que a mulher, ela consegue, né? Mostrar o que ela quer mostrar e esconder o que ela acha ruim, né? E eu acho que não é nem achar ruim, às vezes, né? Que você vai ter algumas partes do seu corpo que você vai achar mais bonitas e você vai ter outras que você já não gosta tanto e você pode valorizar aquilo que você gosta, enfim. O que também não significa que outra pessoa não possa achar bonito o que você não gosta, né? Ou que uma outra pessoa não possa querer ter o corpo que você tem, né? Sim. Mesmo que você não se sinta perfeita nele. Isso é meio eterno insatisfeito mesmo. Mas é porque a gente não é perfeito, né? E a perfeição, ela não existe. Então, a gente precisa... Filosofia com a doutora Luciana. Mas eu tô filosofando muito ultimamente. Mas eu acho que a gente tem que aprender isso, sim. Eu acho que são anos e anos lidando com questões relacionadas, né, à autoimagem do ser humano, a como a gente se vê, questões relacionadas a insatisfações, que a gente percebe tanto o quanto que essas questões, muitas das vezes, têm relação com outras coisas que tem nada a ver com a forma corporal da gente. Que fez eu desistir da plástica. Eu lembro como hoje, a gente fazia SUS, né, no ambulatório lá da lá tem Tenente Meirelles. Exatamente. Lá. E veio uma paciente e falou assim, doutora, eu preciso tirar isso daqui. E ela mostrou a barriga dela, que realmente tinha bastante gordura. E ela falou, eu preciso salvar o meu casamento. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cacete, não é isso que está prejudicando o casamento, né? Tem outras coisas. E aí, para fechar o caixão, veio uma menina que tinha feito uma cirurgia de implante. E a mama dela, se eu não me engano, uma era diferente da outra, e aí teve que ajustar o negócio de implante, de um ser maior ou ser menor, não lembro direito o que aconteceu, mas uma cicatriz de um lado ficou alguns milímetros maior do que da outra. Milímetros, que eu acho que teve coisa de pele e tal, alguma coisa. E ela veio falar que tinha, tipo, uma mama tinha ficado 20 milímetros maior do que a outra cicatriz, sabe? Eu falei, gente, não consigo. Eu não consigo. E isso fez eu desistir da cirurgia plástica. E você lidando com isso o tempo inteiro, você acha que você amadurece, né? Mas, sim, até pra gente saber como reagir a esse tipo de situação, sabe? Porque a gente, às vezes, no começo, a nossa resposta é justamente a que você teve. Você meio que revolta, né? Mas como assim? Só que, no final das contas, a gente acaba entendendo que aquilo ali, às vezes, não é bem aquilo, né? A queixa que o paciente faz, ela tem um outro nível. É além, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa quer salvar o casamento, provavelmente ela está passando por um momento ruim no casamento dela, né? A gente recebe muitas mulheres, às vezes, que estão passando por momentos ruins no casamento, no relacionamento, seja lá como for,
for, e elas acreditam que isso seja relacionado à estética corporal delas, né? Sim. E muitas das vezes não é. Muitas das vezes não, nunca A maioria das vezes. né? Porque, assim, se o teu casamento tá ruim, não é porque você ficou com uma barriguinha, né, pós-gestacional, ou porque você ganhou uma flacidez, ou alguma coisa desse tipo. Se o casamento tá ruim, tem outras coisas ali, né? E o fato da pessoa não conseguir gostar dela mesma também é um empecilho muito grande, às vezes, para que ela deixe outra pessoa gostar dela de verdade. Dependência emocional, né? Assim, Às ela vezes não se ama, você... ela ama ela no outro, né? Mas, às vezes, a pessoa ela fica constrangida com quem ela não se sente à vontade com ela mesma. Então, ela também não consegue se sentir à vontade dentro de um relacionamento. Ela tem vergonha de quem ela é. Isso também é uma coisa que prejudica, né? Porque, assim, você só consegue, eu acho que, ter uma questão saudável. De você ter um relacionamento bacana se você admira a pessoa com quem você está, né? Então, você tem que olhar para aquela pessoa e você falar, poxa... Os defeitos e com as qualidades. Você tem que admirar aquela pessoa pelas características dela, né? E se a própria pessoa, ela está sempre se colocando para baixo, ela está sempre se sentindo mal, ela está sempre achando que ela não está, de certa forma, dentro do que ela deveria ser... Né? Como é que uma pessoa de fora vai admirar, né? Vai admirar, entendeu? Então, assim, acho que vai muito da gente. A gente coloca muita expectativa, às vezes, no outro. E a gente tem que começar a olhar para dentro também um pouquinho. É a coisa da autoestima, né? Que a gente que tem uma frase até que tem na internet que fala que a autoestima não é sobre os outros te aplaudirem, é sobre você não precisar dos aplausos, né? Então, você se basta, né? Então, as pessoas, às vezes, interpretam errado. Elas querem autoestima, elas querem o aplauso dos outros, né? Elas querem que os outros falem, ai, tá linda, né? Você quer botar aquela foto na internet para ver os comentários, tá linda, quantas olha, curtidas que deu. Nossa, gatona. Tá? Então, você quer ouvir aquilo te faz bem, aquilo massageia teu ego. Mas, na verdade, se você está bem de verdade, você não precisa daquilo, né? Então, essa é o verdadeiro questão da autoestima. Então, é aquela coisa, cirurgia plástica, resgate da autoestima. Não sei. Pode ser, pode não ser. Precisa que a pessoa sinta isso. Você lembra de um paciente, ela vai lembrar porque eu lembro dele muito recente, mas é muito antigo, tá? Ele tinha uma cicatriz na perna que era longitudinal. E que ele queria tirar, e você falava assim para ele, mas ela não vai ficar muito menor do que isso, porque cicatriz de perna é ruim e tal. Meio que você, tipo, não precisa fazer, a sua cicatriz não é nada demais, tal. E era um homem, foi lá no Hospital São José, e ele falou, não, eu preciso tirar, tal. E aí você você até fez a cirurgia meia, não contrariada, mas contra a sua vontade, você achava que não tinha nada demais. E aí diminuiu, lógico, né? Porque a cicatriz, perna geralmente cicatriza ruim, né? O membro é uma área difícil de cicatrização. E aí você tirou, ficou menor a cicatriz, mas... Continuou uma marca, né? Continuou com a marca. Ele ficou extremamente feliz. Então, mas às vezes, sabe o que acontece? Eu falo isso, às vezes a pessoa precisa tirar aquela marca porque aquela marca remete a alguma coisa ruim. Outra coisa, né? Exatamente. Então, eu vejo, às vezes, tem paciente que, sei lá, tem uma cicatriz de cesárea e... perdeu um bebê ou alguma coisa assim, entendeu? E aí ela precisa tirar aquela marca. Por mais que você troque por uma cicatriz que vai ser muito semelhante àquela inicial, a cicatriz que você vai deixar é uma cicatriz de uma cirurgia plástica, entendeu? Então, às vezes perde aquela carga emocional de tecido, né? Eu tive uma paciente que ela foi agredida e ela tinha muitas marcas no corpo de cicatriz por conta de uma agressão que ela teve e ela queria tirar essas marcas. Enfim, mesmo que não fosse por uma melhoria estética importante, né, mas porque aquilo ali sempre ela olhava e remetia àquele acontecimento. Então, é o que eu falo, tem tantos planos aí, né, de possibilidades. Às vezes a gente olha para o paciente, a gente está vendo uma coisa, mas aquilo ali tem uma história por trás que é muito maior. Por isso que a gente tem que ter um pouco de... Não é, empatia é uma palavra talvez não apta para esse local, mas acolhimento. É isso, acolhimento. Eu acho que faz muito parte dessa questão a gente querer entender e se identificar com o paciente, né? Entender a história. Tem paciente que chega no consultório e fala assim, porque eu tô gorda. Eu falo, calma, peraí, você não está gorda, mas deixa eu te entender. Aí eu levanto aí, não, tem uma gordurinha, eu falo, tá, aí eu te entendo, entendeu? Mas não fala isso no meio de um público não, porque você pode ser mal vista, porque você não está gorda. Ela, não, tá bom. Fala assim, aí eu falo assim, você tem barriga? Fala, eu tenho barriga. Aí ela fala, eu tenho barriga. Falo, beleza, então a gente consertou, porque realmente
A gente precisa entender o paciente e ver o que ela está passando para saber que aquilo ali... E também, assim, o que motiva, né, esse paciente? Qual que é o motivo dessa insatisfação? Né? É simplesmente uma questão só de aparência? Tem alguma coisa por trás daquilo? O que levou a pessoa, às vezes, a ganhar peso? Né? Porque também não adianta. A gente, às vezes, faz uma intervenção estética, você promove uma melhoria na pessoa, mas ela não vai ter capacidade de manter aquilo. Sim. Né? E aí você vai encontrar a pessoa 1 ano depois e ela ganhou peso pra caramba. Por quê? Porque ela não está, talvez, preparada em nível emocional para passar por aquilo e mudar realmente a vida dela. E é difícil a mudança, né? Hoje, o que eu falo também com os pacientes é o que ele está consumindo, principalmente na internet, né? E aí não só a beleza, mas no meu caso, quando você abre o Instagram da pessoa, aquela lupinha, né? Tá cheio de comida, sabe? Assim, lógico que ela vai... Você pensa na comida, ela aparece no Instagram, entendeu? Né? Tem um chip. A gente já tem um chip. É só pensar. Antigamente tinha que falar. Agora não. Agora é só imaginar que aparece, exatamente. E aí, assim, o que você está consumindo? Você acha que você vai fazer dieta vendo tanto de coisa... Mas aí só vê a comida que engorda e o pessoal com o corpo sarado, né? É isso, né? Mas a academia ninguém quer, né? Só corpo sarado. Ninguém quer ver a coisa nem difícil, salada, nem não. Nem academia, quer ver o corpo sarado e comida gostosa, né? Exatamente. Mas a internet, ela foi um potencializador de toda uma questão aí relacionada, né, a imagem, distorção de imagem. Exatamente, porque a gente vive um momento que todo mundo quer transparecer uma vida perfeita, todo mundo quer mostrar só o lado bom das coisas, você é sempre bonito, você é sempre perfeito. Eu falo, nas minhas fotos, acho que não tem Photoshop não, o Felipe faz Photoshop nas minhas fotos todas. A barriga não é assim. A minha barriga não é assim, é photoshopada. Fui photoshopada também na revista. Você mostrou, né? Mostrei. Também não sabia que eu ia ser photoshopada, entendeu? Mas eu acho que tem uma... o bonito vende, né? Sim, exatamente. É a expectativa. Eu acho que, assim, por exemplo, um editor de uma revista, ele pensa assim, ninguém quer abrir a revista para ver alguém enrugado ou... E eu concordo, tá? Eu concordo. Eu sei que você não pode esconder a realidade, né? Ou fingir que é tudo perfeito, é lógico. Mas eu acho que é um mercado... porque realmente o bonito vende, não adianta. Você vai botar uma roupa de ginástica, por exemplo, numa paciente fora de peso, é até bom você botar para você ver como é que você fica. Mas quem vende mais Eu até acho que algumas coisas até são aceitáveis. O que eu acho que é o problema é que a gente às vezes perde o limite, sabe? A gente vê, né? Não só filtro. Esses dias apareceu para mim também, né? A gente pensa, aparece, não sei se eu pensei. Mas muita coisa errada, hein? Não foi nem coisa errada. Era uma moça vendendo roupa de ginástica. Você falou em roupa de ginástica, eu lembrei. Vai aparecer de novo, porque eu falei. Vai aparecer de novo. Mas a mulher que estava na imagem, assim, ela estava tão distorcida, mas tão distorcida que aquilo me chamou a atenção, que assim, primeiro, o peito dela era do tamanho do rosto, né? A cintura minúscula, o abdômen todo sarado. Em compensação, o braço era um canicinho, entendeu? Parecia o braço de uma criança. A mão desproporcional. Então, assim, é um Photoshop que, né? Como assim? O rosto dela, aquela boca imensa, né? Se você comparar o tamanho, a largura da boca era muito maior do que o nariz E a gente tem uma proporção, né, de tudo, né? Tem uma proporção. Existe até uma proporção que é considerado padrão de beleza, existe proporção áurea, né? Desde a época de Da Vinci e tudo mais. Mas, assim, as pessoas começaram hoje a querer exagerar na situação, né? Então, assim, bonito é a boca ser bem grande, então... Bota um exagero enorme. Não, o nariz tem que ser minúsculo, então afina tudo que você pode, né? E aí começa a ficar uma coisa tão distorcida, tão artificial. E a gente olha para aquilo e não reconhecer isso como uma coisa errada, né? Sim. Então, eu acho que isso daí que virou o problema, né? E aí as pessoas querem ser iguais àquela pessoa. Mas é isso, é a comparação, não? Exatamente. E aí você vai botar ácido hialurônico na tua boca até... deschega. Não, o engraçado é que quando eu fazia residência, a Luciana, que é comum de ver proporção, porque cirurgião plástico acaba... você vê proporção muito... Igual eu, quando eu vejo alguém que usa anabolizante, exagerado, eu falo, cara, aquilo ali usou anabolizante, mas, né, alguma coisa errou na mão em algum lugar ali, né? E aí, você falou pra mim assim, tu tem uma pitose. Um olho menor do que o outro.
Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo minha pitose por conta da Luciana. Encadeei um trauma. Um trauma. Mas a gente é desproporcional. Aí, às vezes, eu tento diminuir um e aumentar o outro pra ficar... Olha, eu parei de querer analisar as pessoas, tá? Porque realmente não vale a Gera pena. trauma nas pessoas, né? Enfim. Deixa eu ver o que eu ia falar. O que eu ia falar, Lu, é se você tem visto essa necessidade da empresa médica, né? Eu sei que o médico, ele não é só um sacerdócio, né? Onde que ele precisa viver, então ele precisa ganhar dinheiro também, isso eu concordo. Eu acho que ser médico hoje não, né? Para mim, hoje ser médico, você tem que ter um querer muito forte dentro de você, porque não, com todas as profissões, não é uma profissão tão fácil assim quanto imaginam, mas eu acho que hoje tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima de coisas não necessárias, assim, né? Assim, Sim, vender produtos que não necessários. tem Então, indicação médica real, né? você chega na clínica e a médica, você quer tirar uma gordurinha daqui, ela fala assim, mas o que você acha de você botar essa gordurinha em tal lugar, ou... né, consertar a boca, isso, aquilo. Você tem visto Mas isso? você já viu que você tem uma pitose? É isso aí. Vamos consertar a pálpebra? Fala pra mim, você tem visto isso? Eu acho que isso daí virou um pouco uma tendência, né? Porque algumas questões, não estou falando especificamente de cirurgia somente, mas também de procedimentos estéticos, né? Que se popularizaram muito. Na cirurgia também tem, né? Tem aquela coisa do paciente que vai lá porque, sei lá, quer reduzir a mama e aí o profissional fala, não, mas você já percebeu que você tem ali um culote que está desagradável? Vamos tratar esse culote também junto? Eu lembro que eu tive um professor na minha época de residência de cirurgia plástica que ele falava uma frase que eu nunca me esqueci, que ele falava assim, você nunca mexe num problema que o paciente não trouxe para você, porque o que não era uma queixa pode passar a ser. Né? Porque às vezes você vai se propor a fazer um procedimento numa coisa que o teu paciente não sinalizou para você que aquilo estava incomodando e você vai ter uma complicação ou vai ter algum tipo de resultado ali que ele não goste. E aí? Foi você que indicou para o paciente que ele deveria fazer aquilo, né? Então, acho que isso é uma responsabilidade muito grande e a gente deve evitar. Não que não exista, a gente sabe que existe, mas eu acho que é uma coisa que não deve ter. Agora, quando a gente fala em procedimento estético em geral, que hoje se popularizou demais, principalmente questão de injetáveis, de todo esse arsenal que se faz hoje em dia, até extrapolando o meio médico, né? A gente sabe que tem profissionais também de outras áreas de atuação que estão utilizando. Eu vejo que começou a virar uma coisa de você tentar padronizar uma receita de bolo, né? Então, é assim... no homem, né, essa distância tem que ser igual a essa. Eu já começo por aí a querer virar as costas, entendeu? Eu falo, gente, nada tem que ser nada, entendeu? Sim. Cada pessoa é um indivíduo. Então, vão ter pessoas, às vezes, que podem se beneficiar de você fazer algum tipo de intervenção, mas vão ter outras que não vão. Então, virou a coisa, todo mundo tem que ter queixo pontudo, vamos marcar o maxilar de todo mundo, é a bochecha bem marcada, é a boca, né? Então... virou uma questão que as pessoas começaram a exagerar muito na forma de tratar. E esse exagero levou muito a uma superindicação de procedimentos. Então, é o que você falou. A pessoa vai com uma queixa específica e sai de lá com botox, 18 seringas de ácido hialurônico, né, um bioestimulador, um hidratante do não sei o quê. Cartão de crédito estourado. Sim, e na verdade, aquilo nem sempre é o melhor para aquele paciente, não necessariamente aquilo foi bom, né? Então, o que eu tenho visto hoje, né, que eu estava até comentando contigo aqui antes da gente começar, é que existe já, agora, as pessoas começaram a perceber isso, né? Então, o público também, a gente não pode subestimar a capacidade dos nossos pacientes de um entendimento do que está sendo oferecido além da necessidade ou do que você realmente precisa ou não precisa, né? Porque isso também passa por uma questão individual. Às vezes eu posso sinalizar alguma coisa, mas não sou eu que tenho que dizer para o meu paciente o que ele precisa ou não, né? Definir se ele vai tratar isso ou não. Posso falar, olha, você tem uma alteração, o que você acha do meu rosto? A gente tem essa questão aqui que pode ser tratada. Como é que você se sente em relação a isso? Isso eu não gosto, isso aqui não me incomoda. Então, vamos tratar o que te incomoda, né? Sim.
Agora, hoje o que acontece é, o próprio paciente começou a perceber essa questão, que eu vejo que tem paciente hoje que tem medo de procurar determinados profissionais. De tanto que foi, né? Não, que fala assim, não, eu não quero ir naquela quero pessoa, ficar igual, né? porque, não, se eu vou lá, ela me indica não sei quantos procedimentos, no final das contas eu não consigo nem dizer não, entendeu? Então, hoje a gente tem uma questão do paciente começar a querer escolher um profissional que ele vai ter uma conduta, exatamente, uma conduta mais certeira ali de ir na raiz do problema do que ele quer, ou de proporcionar um tratamento, né, onde ele pode escolher até onde ele vai e de tentar focar realmente, né, no problema daquele indivíduo. Então, eu estava falando com você, eu falo que hoje a gente fazer, né, o que seria o que todo mundo deveria fazer virou o diferencial. Né? E aí as pessoas vêm procurar a gente justamente por isso. Não, eu gosto de vir aqui em você porque você não fica toda hora querendo me empurrar coisa, entendeu? Você, às vezes, te pergunta se deve fazer um procedimento, você fala não. Eu falo não, porque é a minha opinião pessoal, porque se fosse em mim eu não ia fazer, entendeu? Então, assim, claro que eu tenho que respeitar. Eu falo pro meu paciente, eu falo, olha só, eu não tenho que aqui resolver qual vai ser a sua decisão. A decisão é sua. O meu trabalho é te dizer tudo que é possível, como que é possível. O pós e os contras, né? Exatamente. Te falar. É a mesma questão, por exemplo, do silicone, que eu chego com o meu paciente e falo, olha, a sua cirurgia a gente pode fazer com silicone, a gente também pode fazer sem. Com vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Sem vai acontecer de outra forma. Quem vai decidir é você. Eu não estou aqui para ficar julgando a decisão do outro, nem para ficar dizendo, não pode fazer isso, se você fizer isso vai acontecer aquilo. Eu não tenho bola de cristal. Né? Eu tenho que oferecer para o meu paciente a informação mais clara possível. E a decisão ser dele, né? E para que ele possa tomar uma decisão consciente, né? Mas eu tenho que oferecer todas as ferramentas que ele precisa para poder tomar essa decisão. Então, é uma decisão em conjunto, na verdade, mas que a palavra final ela vai ser do meu paciente. Mas a gente tem que expor isso tudo. Eu né? concordo, eu falo que o paciente ele tem que ter medo de qualquer procedimento e qualquer medicamento. E o médico tem que ter respeito por qualquer procedimento e qualquer medicamento. Porque quando você diz respeito, o paciente ele não tem que ter, ele não é o corajoso, porque não é, ele precisa ter esse medo, porque senão ele faz tudo o que puder fazer. Me dá aí, é para emagrecer agora, de qualquer custo, bota aqui, né? Assim, e a ideia hoje é de que, não, se o médico prescreveu, então tá ok, né? Eu brinco que eu falo assim, às vezes a mesma droga que antigamente o pessoal fazia com vergonha lá no vestiário da academia, estava errada, mas agora se o médico prescreveu o mesmo medicamento, tá certo. Porque aí não, agora é prescrito, agora foi o profissional, tem CRM, tem carimbo, né? Mas é a mesma coisa, às vezes. E a falta do é a falta do respeito que o médico tem com a medicação ou com os procedimentos, alguns, né? Assim, no generalismo. Mas também tem um perfil, né? Tem um perfil de paciente que quer ser todo mexido, tipo, faz o que você quiser fazer de mim, e tem e vai ter médico para tudo e paciente para tudo, né? Então, por isso com certeza. Mas aí que entra a questão que a gente falou, né? O paciente que quer mudar tudo, será que realmente é a aparência dele que tá deixando ele insatisfeito? Ou tem alguma outra coisa que faz ele não querer ser ele mesmo, né? Porque assim, por que você quer mudar tudo que você tem? Você não consegue gostar de nada no teu corpo? Se você não gosta de nada, será que você não gosta de nada na tua aparência? Ou, né, tem alguma outra coisa por trás dessa questão? Disso, né? Então, são questões também que a gente, como profissional, a gente também tem que começar a suspeitar, né? Porque talvez seja aquele tipo de paciente que nunca vai estar satisfeito, ou que nunca vai aderir ao teu tratamento de forma correta. Vai casar contigo, né? Que ele vai mexer o peito, mas ficou ruim, aí mexe outro lugar, e vai estar sempre buscando alguma outra coisa para fazer, ou enfim, ele vai estar emagrecendo e vai estar engordando de novo, ou você vai passar o medicamento e ele vai boicotar, porque na verdade é outra coisa. A insatisfação dele está em outro nível, né? E a gente não chegou nesse nível aí de ajuda ainda. A gente ainda não está no teu nível. Muito bem, eu acho que o que eu tinha anotado aqui é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Só te agradecer. Muito bem. Então, vamos falar. A Lu tá no Instagram? @LucianaPombo. E só? Facebook? Também É a mesma coisa, né? @LucianaPombo. Você não tem canal do YouTube, não? Mas vamos abrir. Não temos canal do YouTube. Então, vamos abrir um canal do YouTube para falar sobre saúde. Um dia a gente faz isso. E é isso. Procurando Luciana Pombo nas redes sociais, Instagram, @LucianaPombo. Agradecer você por estar aqui. Era um podcast que era pra gente ter feito há um tempo. Faremos outros, né? Com outros assuntos. Aí vocês podem mandar aí embaixo.
Manda aqui embaixo nos comentários, manda direct pra gente, tanto pra ela quanto pra mim. A gente fez uma live sobre cicatriz, né? Lembra muitos anos atrás, na época da... Eu não me lembro se foi cicatriz ou se foi nutrição pré-operatória. Foi na pandemia, não foi? Foi, acho que foi nutrição pré-operatória. Também é um assunto que tem muita coisa e que nós... A gente pode vir aqui de novo falar sobre nutrição isso. pré e pós-operatória. É verdade. Então, mandem aí o que vocês quiserem saber sobre cirurgias e curiosidades, que aí a gente traz a Luciana de volta para a gente conversar sobre outras coisas, né? Obrigada, Lu, pela presença. É uma honra ter uma pessoa que saiu na revista, foi Isto É, né? Isto É. Tão bonita e photoshopada. Incrível, né? Mas é incrível de qualquer jeito. Muito obrigada pela presença, Lu. Obrigada a você, Alane. É isso, povo.